Boa tarde a todos. Essa é a nossa última reunião da congregação neste ano, sexta reunião ordinária. Nós temos alguns assuntos aqui no informe. Na verdade, eu acredito que depois de muito tempo, essa parte do expediente vai ficar, desde o tempo da ocupação aqui, a parte do expediente não passava a parte da ordem do dia, hoje é capaz de passar. Nós temos alguns informes. Eu vou começar com um informe sobre o orçamento de 2017. Na reunião do Consul de terça-feira passada, anteontem, foi aprovado o orçamento para a Unicamp de 2017. Como vocês devem ter acompanhado, o comprometimento do orçamento deste ano com a folha de pagamento está da ordem de 102%, aí não computado o valor de dezembro, só até novembro. Então, está em 102%, e essa situação não deve melhorar no curto prazo. Então, o orçamento de 2017 vai ser, depois de muito tempo, um orçamento absolutamente deficitário. Deficitário não só porque a gente vai gastar mais do que arrecada, isso já aconteceu nesse ano, mas porque provavelmente nós consumiremos toda a reserva livre que a universidade tem, e nós teremos que consumir também uma parte da reserva que já está destinada a alguma atividade da universidade. Eu explico essa reserva assim: a universidade tem precatórios a pagar, a universidade tem dívidas de anos anteriores com as unidades. Nós, por exemplo, temos um saldo proveniente dos anos anteriores junto à reitoria, junto à EPLAN, e esse valor todo, quer dizer, todos esses recursos já destinados, porém não gastos, dá alguma coisa da ordem de 700 milhões de reais. E nós teremos que consumir, neste ano de 2017, provavelmente teremos que consumir uma parte desses recursos. Ou seja, a Unicamp agora já terá que usar o mesmo recurso para duas finalidades diferentes. Uma é sobreviver ao longo, se manter ao longo de 2017, e a outra, isso tudo é dívida que terá que pagar no futuro. Então a situação não é muito alentadora, e em função disso foram feitos alguns contingenciamentos. Por exemplo, as vagas de professores aposentados não serão repostas. Não há previsão para isso. Nos últimos anos, a gente tinha uma previsão de 90 reposições por ano. Então, se vocês olharem o orçamento 2015-2016, havia recursos para repor 90 professores, que era uma previsão das aposentadorias que poderiam ocorrer durante aquele ano nas unidades todas. E neste ano, a previsão de 0. Então, nós não teremos vagas oriundas da aposentadoria, diretamente vagas oriundas de aposentadorias. E nós já temos algumas aposentadorias em vista. Além disso, a gente tem uma restrição orçamentária nos recursos que são conhecidos como PQO, Programa de Qualificação Orçamentária. O PQO é um dinheiro que é reservado para as unidades, e ele é dividido em duas partes. Uma está relacionada às atividades de graduação, ou é proporcional às atividades de graduação, e a outra é proporcional à produtividade de pesquisa. E haverá um contingenciamento de 50% do valor do PQO relacionado à graduação, com relação ao que foi concedido no ano passado. Ou seja, nós receberemos neste ano metade do que recebemos no ano passado. E no incentivo à qualidade de pesquisa, nós receberemos por volta de 1/4 do valor que foi concedido no ano passado. Além disso, não há previsão de recursos para manutenção predial. Então, o dinheiro que a gente eventualmente gastar para manutenção predial será aquilo que foi concedido em anos anteriores, ou uma verba que nós deslocaremos de uma rubrica para outra. É permitido transferir verba de uma rubrica para outra, isso não é difícil, então nós teremos que transferir. É só para manter a
congregação mais ou menos informada. Assim que chegarem os valores, no começo do ano que vem, assim que chegarem os valores exatos, já em janeiro, eu encaminho isso para os membros da congregação, de tal forma que na congregação de fevereiro todo mundo já terá uma ideia de o quanto o IMEC tem, tanto daquilo que foi concedido para 2017, para o orçamento de 2017, como aquilo que nós ainda temos de saldo nas várias rubricas. Assim, na nossa reunião de fevereiro, se vocês quiserem fazer perguntas específicas sobre um ou outro item, eu poderei responder todas elas, tá bom? Ok, então esse é um primeiro comentário sobre o nosso orçamento. Não sei se alguém quer fazer algum comentário a respeito desse assunto. Ok, então deixa eu passar para o segundo assunto. O segundo assunto que me preocupa muito é a promoção para titular. Eu esperava que nós pudéssemos, nessa reunião de hoje, distribuir as 2 vagas que foram concedidas para o IMEC, para a promoção de professores a titular. Só recapitulando para vocês, a Unicamp havia previsto distribuir 30 vagas para todas as unidades durante 2016. Aí, no meio do caminho, ela cortou as vagas todas e depois ela devolveu metade das vagas, de tal forma que a universidade passou a ter 15 vagas para titular. Podiam ser usadas pelas 24 unidades. Então, eram 24 unidades, 15 vagas. Nós fizemos o pedido, os chefes de departamento encaminharam os pedidos no final de abril, e com esse vai e vem do contingenciamento, descontingenciamento, esse pedido foi encaminhado só em setembro. Foi aprovado na congregação de setembro e foi encaminhado à CVD. A CVD decidiu decidiu sugerir uma distribuição dessas vagas no dia 11 de novembro. E nessa distribuição proposta pela CVD, ainda não aprovada pelo Consul, o IMEC tinha 2 vagas. Eu comuniquei esse fato ao CI no dia 21 de novembro, informando que o Consul do dia 29 aprovaria a distribuição final das vagas e que era minha intenção colocar isso na pauta da congregação de hoje. De fato, o Consul do dia 29 aprovou as 2 vagas para o IMEC e então, no dia 5 de dezembro, eu renovei a disposição, renovei ao CI a minha disposição de pôr na pauta de hoje esse assunto. Mas, infelizmente, esse assunto não consta da pauta, como vocês podem perceber, porque os departamentos de estatística e matemática acharam que esse assunto não tinha sido suficientemente discutido. Eu fico um pouco preocupado com o adiamento dessa discussão, dessa distribuição das vagas para o ano que vem, por 2 motivos. Um motivo é que se a situação... São 2 motivos contraditórios, mas eu vou expô-los. O primeiro motivo é que, se a situação da universidade se agravar, é possível que as vagas sejam contingenciadas também. Então, o quanto antes nós abrirmos os concursos, etc., maiores serão as chances de preenchermos as vagas. E o segundo motivo que é contraditório é o seguinte: restaram para o ano que vem as 15 vagas que não foram concedidas neste ano, porque, como eu disse para vocês, nós tínhamos 30 vagas, contingenciaram 15 e deram 15 para as 24 unidades. E as 15 restantes serão concedidas no ano que vem. E elas serão concedidas mais ou menos no mesmo período, supondo que elas sejam concedidas mais ou menos no período usual, elas serão concedidas em outubro ou novembro, mas nós teremos que encaminhar o pedido no comecinho de agosto. E seria muito complicado a gente, numa situação de contingenciamento, de redução de vagas, a gente encaminhar um pedido havendo vagas não preenchidas no IMEC. Então, se na congregação de julho, que é quando a gente encaminhará o pedido para a reitoria de novas vagas de professor titular, se nessa congregação nós ainda tivermos vagas não preenchidas, as chances de conseguirmos novas vagas serão naturalmente menores.
Eu disse para os membros do CI, e reitero aqui, que eu acho que a CVD foi muito gentil com o IMEC. Ela tratou o IMEC com uma deferência particular, porque nós temos 24 unidades e 15 vagas, e só 2 unidades conseguiram 2 vagas, todas as outras conseguiram 1 ou 0 nesse ano. Só 2 unidades conseguiram 2 vagas, uma a medicina, que tem mais de 300 professores, e a segunda que conseguiu 2 vagas foi o IMEC. Então não seria adequado nós chegarmos no momento de pedido de novas vagas no ano que vem com vagas disponíveis. Isso seria absolutamente inadequado, né? Isso significaria que nós não respeitamos adequadamente a deferência que nos foi dada pela CVD e pelo Consul ao conceder 2 vagas para titular. Então, pensando nisso, já na reunião do CI da segunda-feira, nós apresentamos uma proposta de cronograma. Nós apresentamos, foi a Luciana que elaborou, o cronograma mais enxuto possível para o processo de promoção para titular, supondo que ele teria início com a distribuição das vagas na reunião da congregação do dia 9 de fevereiro, que é a primeira congregação do ano. Esse cronograma mais enxuto possível prevê que nós aprovaremos já os nomes dos professores aprovados nos concursos na congregação de julho, se isso for possível. É claro que isso que a Luciana apresentou é o mais enxuto possível. E se isso for possível, então nós teremos conseguido, na mesma reunião, encaminhar um pedido de novas vagas e aprovar todas as vagas disponíveis no Instituto. Isso seria o ideal. Se nós não conseguirmos, o ideal é que a gente, o melhor é que a gente faça isso no máximo na reunião de agosto, para que a gente possa prestar contas à CVD dizendo, olha, as vagas já estão preenchidas, nós já temos os nomes. Depois que os aprovados são indicados, ainda há uma tramitação, isso passa na própria CVD, não sei, no CIDD, na CEP, e depois passa na CPDI e na CAD. Enfim, a contratação demorará, mas o importante é que o processo interno esteja concluído quando formos pedir novas vagas. Seria bom que esse processo já tivesse concluído. Então eu peço aos chefes, daqui para frente, um esforço para que consigamos nos ater, na medida do possível, ao cronograma sugerido pela Luciana, que é o cronograma mais enxuto. Isso significa, só para dar um exemplo, que em lugar de abrirmos as inscrições por 90 dias, teremos que abrir as inscrições por 40 dias. E os candidatos a titular terão que se inscrever num período mais curto. O que não me parece... Há outros passos que me parecem mais complicados, e esse me parece relativamente simples. Então, nós vamos ter que dar uma enxugada, ou seria conveniente que enxugássemos. Eu peço especialmente aos chefes que colaborem com isso, para que a gente consiga terminar isso a tempo. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Chico, eu queria só comentar que realmente mais que uma gentileza da CVD, eu acho que não precisa, eu preferia não usar. Pode ser? Não, se você preferir eu prefiro não usar. Mais que uma gentileza da CVD, ela está reconhecendo o mérito científico que o nosso instituto tem, do qual eu tenho muito orgulho, e da quantidade de candidatos, de bons candidatos que nosso instituto tem para serem titulares. E 2 vagas, se a gente pensar bem, é pouco, é muito pouco. A gente só entende isso em razão da crise, porque a gente merecia muito mais, né? Mas como você usou a palavra de gentileza, eu só reforço, mais que gentileza, é reconhecimento, né? Agora, em relação à distribuição propriamente, o problema agora que eu sou presidente da CDCD, do Departamento de Matemáticas, membro suplente do Conselho. E essas coisas chegaram para a gente relativamente
recentemente, há uma semana, 2 semanas, mais ou menos nessa escala de tempo. O tempo acadêmico que a gente tem no nosso departamento pode ser diferente do tempo acadêmico de outros departamentos. A gente não tem essa flexibilidade ou ligeireza de conseguir pareceres, etc. Quer dizer, eu não estou dizendo que o nosso departamento está sendo lento, ele está só seguindo, ele segue de uma maneira diferente os trâmites acadêmicos de pareceres, etc. Nós temos tradicionalmente cartas de indicação da CDCD que requer 3 pareceres científicos de pesquisadores tops internacionais. Então, assim, são coisas que levam um certo tempo para serem feitas, né? E apesar de levar tempo, tem um valor, assim, a gente fica muito orgulhoso de conseguir cartas muito boas, né? Então, só estou querendo dizer isso, não estou querendo atrasar os procedimentos administrativos. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Tem procedimentos administrativos que se demora muito para fazer, perde tudo e você fica sem, entre um e o outro, você fica sem nenhum dos dois, né? Então, eu só estou dizendo isso que tem um certo tempo aí acadêmico que, para o nosso departamento, leva um certo tempo para estabilizar. Paulo, esse assunto a gente deixa para os chefes conversarem. Tá bom. Só essa pontuação que eu gostaria de fazer e encerro aqui. E me parabenizar de qualquer maneira. Duas vagas em 15 e parte disso é esforço da diretoria, de encaminhamento, etc. Na verdade, a diretoria não tem mérito aí. Eu concordo com você que o mérito é dos candidatos, né? Porque o IMEC, de fato, recebeu 2 vagas, não foi só como uma deferência, mas também porque ele tinha bons candidatos. E aí reside o mérito mesmo. Então, os parabéns têm que ser estendidos aos candidatos. Mas eu considero isso como deferência porque, no fundo, nós temos 24 unidades e dizer que as 24 unidades não têm pessoas que justifiquem isso ou não estão mais ou menos na mesma situação do IMEC, não é bem verdade. Há algumas unidades, algumas poucas, que têm um percentual de professores titulares muito maior do que o IMEC. Mas, hoje em dia, boa parte das unidades tem um percentual similar ao do IMEC. Eu digo a física, a química, unidades assim, a maior parte. Nós não estamos... Houve um tempo em que nós estivemos num patamar muito inferior às demais. Mas hoje em dia, tirando talvez umas 2 ou 3 unidades que têm um contingente de titulares muito grande, um percentual de titulares muito grande, o resto não está muito longe de nós. Então, por exemplo, com as vagas, a gente está alguns centésimos, em termos de percentual, a gente está alguns décimos ou centésimos atrás da química, mas como nós vamos receber 2 vagas e a química uma, nós passaremos, nós teremos um percentual maior de titulares. Sem contar as aposentadorias, porque aí, enfim, essa conta é mais difícil de fazer, né? Estou fazendo uma conta grosseira com base nos dados atuais, sem contar as aposentadorias. Bom, mas tratando agora do segundo assunto que você mencionou, que é o tempo que o departamento leva para discutir essas coisas, eu gostaria de lembrar 2 coisas. A primeira delas é o seguinte: nós não estamos tratando de vagas novas. Nós estamos tratando das vagas que os departamentos apresentaram no final de abril. Então, essas vagas que foram concedidas à CVD, elas dizem respeito àqueles professores ou aquelas vagas que foram solicitadas pelos departamentos no final de abril. Não são professores que reuniram as condições para se tornarem titulares agora. Não, são aqueles que em abril já tinham condições. Então, se você pensa desse jeito, a gente teve desde o fim de abril até agora para fazer, os chefes tiveram tempo suficiente para fazer essa análise de abril até agora. Não é razoável que a gente espere que isso passe no Consul para depois lembrar que a gente já tinha a lista dos candidatos a titulares definida no dia 29 de abril, que foi quando os chefes encaminharam os pedidos. Certo? Não é necessário definir isso a priori também. Não é necessário, vamos dizer, definir isso em maio ou junho. Mas é razoável chegar na reunião de dezembro
já com essa lista. Se os chefes de departamento ou as comissões tipo CD², se eles julgarem que o tempo adequado para discutir isso é um mês, então a minha sugestão é: pegue a congregação de dezembro, recue um mês e comece a discutir. Isso eu acho que é a maneira adequada de fazer. Esse assunto foi apresentado no CI no dia 21 de novembro, 24 dias antes da congregação, na esperança de que esses 24 dias fossem suficientes para que os chefes conversassem sobre isso. Na verdade, no ano passado nem houve conversa entre os chefes, ou ao menos não houve uma conversa formal entre os chefes. Eu não posso dizer que não tenha havido conversa informal, porque eu não acompanhei o cotidiano dos chefes, né? Mas não houve uma conversa formal sobre os chefes. Esse assunto foi apresentado no CI de 21 de novembro e depois representado no dia 5 de dezembro e depois no dia 12 de dezembro, os 3 CIs realizados desde então. No dia 21 de novembro, o assunto nem tinha passado pelo Consul, só foi submetido ao Consul no dia 29. Mas isso já tinha sido apresentado porque a CVD tinha recém decidido que essa vaga, que essas duas vagas, que ela ia sugerir que 2 vagas viessem para o IMEC. Então, antecipando a decisão do Consul, eu informei no CI que nós provavelmente teríamos 2 vagas, justamente para que os chefes pudessem tomar as medidas que eles julgassem convenientes nesse caso. Medidas que nem dependiam da diretoria, porque, como eu disse, essas vagas são aquelas que foram distribuídas, que foram requisitadas em abril. É claro que, aparecendo professores novos com um perfil adequado, eles poderiam e poderão concorrer às vagas para titular. Não há nada que impeça isso. Mas não havia novidade nisso, porque a gente não pede as vagas imaginando que alguém terá os requisitos no início do ano seguinte. Quando a gente pede, a gente já pede com base naqueles professores que em abril reuniam comissões. Então, era só para comentar que esse assunto ele exige uma certa agilidade e que era possível agir de forma ágil. Quando eu fiz esse comentário, eu não fiz esse comentário dizendo que seria necessário correr para isso. Não houve tempo. Houve tempo, mas as coisas foram ficando para frente, e agora a gente está numa situação um pouco mais apertada, porque uma deferência no ano que vem com o IMEC, havendo vaga disponível, não acontecerá, né? A gente, apesar do mérito interno, a gente não consegue uma deferência como essa 2 anos seguidos se não conseguirmos preencher a vaga que nos foi concedida esse ano, porque aí há uma disputa. As outras unidades também têm candidatos como o IO. Desculpa, você quer fazer? Eu te dou uma parte. Um minuto. Não, eu reconheço e te dou razão em absoluto do ponto de vista administrativo, nesse pedido de abril a matemática contribuiu com 4 cartas de recomendação incontestáveis, 4 cartas muito fortes. Mas é o seguinte... sim, teve essa contribuição e agora, se contrapondo à componente administrativa, que eu dou toda a razão para você, tem uma componente acadêmica também que a gente pode pesar e colocar na balança até um determinado ponto, antes que cotem, como eu falei, entre um e outro, antes que percam as 2 coisas, fazer alguma ponderação acadêmica e ter alguma flexibilidade nesse aspecto, até o limite administrativo, como você está colocando. Isso. Obrigado, Chico. Só para comentar as 4 vagas, em abril... Desculpa, as 4 candidaturas. Eu confundi vagas, porque eu vou tratar de vagas. No fim de abril, o DM enviou 4 currículos, mas ele tinha 3 vagas em aberto. Aliás, ele tem uma vaga posta em concurso recente, e ele tem 2 vagas que ainda estão em aberto. Como esse concurso que está correndo tem 2 candidatos, a gente pode supor que
uma das vagas em aberto será concedida para o segundo colocado deste concurso que está em aberto. Mas ainda assim sobrará uma vaga do DM. Então, quando o DM fez aquela proposta, ele tinha 4 currículos, já possuía 3 vagas. E aí ele pediu uma vaga para o 4º currículo. Tá certo? Não é que ele tinha 4 currículos e estava usando os 4 currículos para solicitar uma vaga. Ele tinha 4 currículos e 3 vagas. Ele disse assim, 4 currículos e 3 vagas. Né? Eu estou fazendo o gesto com os dedos errados, isso fica patético. Ele já tinha 3 vagas com 3 currículos e só tinha uma para preencher. E ele pediu, de fato, uma para este 4º professor. Desculpa, Iori. Basicamente, o Chico já contou 99% do que eu queria falar, então só reforçando esse argumento que tem que ser sobre a demanda do pedido, colocando um exemplo extremo. Imagina que o Instituto só tem um professor estrela, espetacular, nível internacional, quase um Einstein, e pede com esse a base desse currículo uma vaga. E enquanto isso ocorre na administração, há um concurso, entra mais uma pessoa boa, ou alguém se qualifica, ganha um prêmio internacional, de modo que quando a vaga chega, tem 2 pessoas concorrendo e a DEMEC, por, sei lá, que motivo, decide dar a vaga para esse outro que se qualificar no meio tempo. Aí no ano seguinte vai mandar o que? Pedido para a CVD. Vai pedir com a mesma base, no mesmo argumento, que já ganhou uma vaga, outra vez o mesmo pedido, eles vão rir da gente. Né? A gente tem que usar os currículos que foram usados para pedir as vagas para preenchê-las. Se não completarem, tem gente de fora entrando, outra coisa. Mas, a princípio, tem que ter preferência aqueles que foram usados para justificar o pedido. Senão, a gente chega em situações super esquisitas lá em cima. Se a gente baseia o próximo pedido com os mesmos argumentos que eles consideram já foram acolhidos, a situação nossa fica prejudicada, com certeza. Uma frase, só enfatizar. Seria bom uma pitada de coisa acadêmica dentro da parte formal administrativa. É só isso que eu quero, só enfatizar. Eu já tinha dito isso. Obrigado, Chico. O próximo... Não, eu estava satisfeito com o seu último minuto de fala, Chico, antes da interjeição do Paulo, mas já que o Iori falou, eu vou ter que refazer essa situação. A gente já discutiu muito no CI, às vezes, em momentos de tensão e às vezes um pouco árduo. Não vou trazer essa discussão de volta aqui dentro, mas é importante dizer que quando se pede vaga para professor titular, tem que se ter um currículo pesado para garantir e substanciar o seu pedido, não há a menor dúvida. Mas lembrando que o professor titular é um concurso público. Na medida que você usa a palavra preferência para aqueles que já pediram o candidato, você viola radicalmente as regras de um concurso público. Não há o menor impedimento moral e legal de que apareça uma outra pessoa, inclusive fora da própria universidade, prestando concurso de titular nesta vaga que a universidade ou o instituto está promovendo. Então, que isso fique bem claro, que não haja dúvida que não há um problema moral nem legal sobre isso. Bom, eu queria fazer um comentário. O próximo escrito é o Paulo. Então, desculpa. Ainda bem que você me ajudou aqui, porque os dois, ainda bem que a Amélia me corrigiu aqui, porque os próximos 2 são Paulos, né? Mas o primeiro é o filho. Já falou? E agora sim é o Paulo do DNA, o chefe do DNA. Você? Sou eu? Tá bom. Só para também evitar o ruído, vamos colocar assim, é claro, acho que para todos os membros da congregação, deveria ser claro, e é claro para todos os membros da congregação, que os aspectos acadêmicos estão sendo levados em consideração por todos
os chefes por todas as CDs, quer dizer, todas as CDs eu imagino, que todos os departamentos que têm CDs, que eu acho que a estatística talvez não tenha formalmente, todas as CDs, elas fazem pedido para professores destacados das suas áreas de atuação, os pedidos, por exemplo, do DNA, eu sei porque eu fiz o pedido, né? São também avaliados, também inclusive com 3 cartas de recomendação. Eu não sei quem foram as pessoas, mas sempre me disseram que são pessoas altamente qualificadas nas suas respectivas áreas. Então, os aspectos acadêmicos, eles estão sendo vistos por todos os envolvidos. Eu tenho certeza, em nenhum momento tenho qualquer dúvida sobre isso. Então, é meio como enfatizar o que já é claramente enfatizado dentro de nosso instituto. Ainda bem. Só isso. Paulo, eu queria fazer um comentário mais ou menos nessa... Desculpa. De novo. Rufino, eu queria fazer um comentário na linha do seu xará. Veja, não é uma pitada acadêmica, é 100% acadêmico. A discussão sobre titular é 100% acadêmica. É só o seguinte, a única parte a única intervenção da diretoria é para que a gente cumpra prazos. Agora, o julgamento, os pedidos são todos com base em critérios acadêmicos. Nesse aspecto, você inclusive realçou o fato da CVD ter concedido 2 vagas para o IMEC pelos méritos acadêmicos dos candidatos. Então, é 100% acadêmico. O dever do diretor é só ficar atrás dos chefes dizendo assim, ó, nós temos um prazo, você está demorando, você perdeu o prazo agora não vamos passar. Porque, bom, primeiro porque eu sou extremamente metódico, então isso é um defeito, mas também porque a gente sabe que essas coisas têm um cronograma longo, e se nós não ficarmos insistindo, nós deixaremos esse preenchimento das vagas para as calendas gregas. E aí, se nós deixarmos para as calendas gregas, quando eu participar da reunião da CVD no ano que vem, eu ficarei numa situação muito mais fraca para defender um eventual pedido do IMEC. Manda um vice. Só uma parte. Eu dou uma parte. Só um comentário, o Chico não falou explicitamente, mas no cronograma apresentado, eu fiquei sabendo que haverá algo como em torno, na Assembleia de ontem, algo como 10 dias para definição de banca. Né? Todos nós, eu sou chefe, já defini banca de concursos de contratação. 10 dias para fazer isso em um concurso de contratação, em geral, é pouco. Então a gente tem que tomar cuidado que na tentativa de enfatizar certos aspectos acadêmicos, não atrapalhemos outros aspectos acadêmicos. De fato, o prazo de fevereiro é ridicularmente curto, né? Então, que isso fique... Mas não precisa esperar até fevereiro. Você já pode começar a pensar nos nomes desde agora. Só tem congregação em fevereiro. Mas você já pode chegar na congregação com uma lista de nomes já. De quê? Em fevereiro a gente decide a banca do concurso que vai ter? Imagine que você esteja disputando a vaga, o seu departamento esteja disputando vaga para o titular. Então, você já pode apresentar uma lista de pessoas que já, com um pouco de sorte, já aceitariam participar eventualmente do concurso público numa certa data. Vai dar trabalho, vai dar muito trabalho, entendeu? Mas é possível. Eu atrapalhei alguma coisa, Chico? Não, um pouquinho a ordem, mas perdi. Isso era uma parte, perdi, desculpa. Falta experiência. O Jorge é o próximo inscrito. Eu só me reinscrevi para esclarecer um pouco, eu estava sendo um pouco enfático na escolha das palavras. É claro que os concursos são públicos e pode se apresentar quem quiser. A documentação que a CVD pede em termos de currículos é só para garantir que nesses concursos, quando abertos, há alguém que vai se apresentar para ter certeza que não vai ser um concurso vazio. Então, por isso, eles querem ver que há candidatos de casa forte o suficiente para, se não aparecer alguém mais forte ainda, esse concurso provavelmente vai ter alguém. Claro que a banca é soberana, mas provavelmente vai ter alguém que será aprovado. Então, para isso que servem os currículos. Então, ainda assim, o argumento é que fazer um concurso, então, numa área onde a pessoa que justificou a cessão da vaga não possa se inscrever porque é fora da área dele, é esquisito. Esse era o meu ponto. Então,
só para esclarecer isso com palavras um pouco mais cuidadosas. Ok. Bom, não temos mais inscritos, podemos mudar de assunto aqui. Então, eu cobrarei dos chefes agora e ficarei no pé deles para que nós consigamos seguir o cronograma mais enxuto possível durante esse ano de 2017. Ainda acho que teria sido melhor termos conseguido colocar isso na reunião de hoje, mas agora não há mais o que fazer. Bom, o último assunto dessa parte de informes da congregação, se eu me encontrar... Ah, é claro, estou escrevendo o texto. Muito bem, o último assunto é um pedido da professora Sueli, na congregação passada, sobre um professor do Departamento de Matemática Aplicada, que, segundo ela, não estava ministrando aulas. Eu vou passar a palavra para o professor Paulo Silva, do chefe do Departamento de Matemática Aplicada, para que ele trate desse assunto. Paulo, eu posso pedir para você falar no microfone como o ar-condicionado faz no ar-condicionado? Tá bom. A gente aqui na mesa tem grande dificuldade de ouvir. Bom, eu esqueci de trazer a minha colinha, então vai ser de memória mesmo. Se eu olhar agora aqui. Tá. Bom, então como o Chico comentou, na última congregação, a professora Sueli trouxe a congregação e pediu que tanto o chefe do DMA quanto o coordenador de graduação do Instituto verificassem a informação que ela tinha sobre o fato do professor Martin Tigel não estar aparecendo em sala de aula no curso que ele está ministrando esse semestre, né? Com relação a esse fato, eu e o professor Führer fizemos algumas... Ele usou a palavra diligências, eu não procurei no dicionário ainda o que isso quer dizer, mas talvez seja isso mesmo. Nós fizemos algumas verificações que se basearam em conversar com o professor Tigel, conversar com o PED, que estava associado à disciplina junto com o professor Tigel, e também verificar os formulários de avaliação da disciplina que já tinham acontecido, e isso nos ajudou um pouco também a entender as consequências de tudo. As informações que a gente pode constatar, a partir particularmente da conversa com o professor Tigel, é que ele de fato admitiu que usou o PED mais do que o usual durante esse semestre. Isso ocorreu, segundo ele, por diversos motivos, em particular um motivo de saúde. Ele ficou afastado informalmente, infelizmente, por 3 semanas devido a uma hérnia umbilical. Ele foi operado disso esse semestre. E também ele assumiu recentemente, devido a uma licença do diretor do CEPETRO, a direção do CEPETRO. Ele é vice-diretor. Isso aumentou muito a carga dele. Eu estou só explicando quais foram as justificativas que ele ofereceu. A carga administrativa dele, e isso levou essas coisas combinadas a usar o PED mais do que o usual. Ele se comprometeu conosco que vai terminar a disciplina normalmente e sem o uso do PED fora do corriqueiro. E, além disso, ele nos informou, antevendo talvez algum tipo de dificuldade que ele possa vir a ter, ele nos informou que está pedindo, e isso já se realizou, né? Ele pediu a aposentadoria a partir de 1º de março de 2017. Né? Sobre as conversas com o monitor, quem teve essa conversa foi o Marcelo Firra, mas ele me relatou tudo que conversou com ele, e a impressão, muito não, o PED, né? A impressão do PED, ele é um rapaz que faz doutorado com o Martim, ótimo aluno, conhecido, inclusive foi aluno da nossa graduação, etc. e tal, e também conhecido de vários professores aqui, eu mesmo dei aula para ele, que ele estava levando bem o curso. O professor Martim estava sempre, apesar de não ter ido em todas as aulas, o professor Martim, ele acompanhava o aluno na preparação isso é outra coisa que eu devia ter informado, na preparação das aulas. Ele foi responsável pela elaboração das provas, o professor e não o aluno. Então, na parte de avaliação, por exemplo, o professor esteve muito presente e coisas desse tipo. Né? E isso, a conversa então com o PED foi muito positiva, e isso foi confirmado pela avaliação
a avaliação dos alunos sobre a disciplina, onde as aulas e o conteúdo e a maneira como o curso estava se desenvolvendo foi bastante elogiado. Então, um curso que fica mais ou menos claro a partir da avaliação que não houve algum tipo de ônus para os alunos durante esse processo. Essas são as informações que eu tenho. E, é claro, estou à disposição de todos para qualquer dúvida ou esclarecimento aqui ou fora daqui. Próximo inscrito é o Ronaldo. Eu tenho que falar agora. O microfone. Estou com vontade de cantar. É o seguinte, talvez seja ingenuidade da minha parte, mas lembrando o passado não muito recente, mas também não muito distante do Departamento de Estatística, eu realmente não compreendo como é que uma coisa dessa veio parar na congregação. Isso me parece alguma coisa de assuntos internos do Departamento de Matemática Aplicada, que poderia ter sido resolvido entre o chefe do departamento, o coordenador de graduação do DMA e o coordenador de graduação do IMEC. De uma maneira muito semelhante, alguns anos atrás, o Departamento de Estatística teve uma situação como essa, e o chefe do departamento, que na época era o Mário Neri, foi lá e deu falta para o professor. Isso foi parar na reitoria. Houve um processo e só foi salvo naquela comissão de avaliação docente, CAD, certo? Onde o representante dos alunos foi o único a não defender a postura daquele professor. Para não for mais, para a coisa não ir mais adiante, o professor pediu aposentadoria. Certo? E mesmo assim, eu era chefe do departamento, abriu-se um outro processo contra ele, mas ele já estava sendo aposentado, dessa vez por uma outra comissão da Unicamp. Então, eu realmente acho, eu sei lá, talvez seja a falta de conhecimento meu, mas eu não entendo por que trazer uma coisa dessa para dentro da congregação. Isso é uma coisa que se resolve dentro do Departamento de Matemática Aplicada com o coordenador da graduação, somente isso. Tá? Não acho que você tem que escancarar essas coisas de um professor, inclusive quando esse professor tem 30 anos de MEC. Bom, só para complementar o que o professor Paulo falou, eu conversei com alguns alunos da turma P sobre esse assunto. Eu falei com a professora Nadia 5 agora no início de dezembro. Eles confirmaram mesmo que as duas primeiras partes da matéria foi dada pelo PED, mas o professor a última parte cônicas e quádricas, foi ele que ministrou as aulas. Bom, eles não se sentiram prejudicados de nenhuma forma, nem pela alteração, né, de docente ministrando as aulas, nem por o PED ter dado a primeira parte. Então era só isso. Ok, não temos mais inscritos. Eu tenho um pedido, eu acho que é no expediente, em algum lugar que eu quero falar. Não tem nada a ver com esses assuntos. Não tem a ver com esse assunto? Você vai esclarecer ao Ronaldo que... Oi? Você vai esclarecer ao Ronaldo que isso só foi assim que surgiu aqui? Exato. Ronaldo, no fundo, todos nós achamos que esse assunto deveria ter sido submetido à discussão interna do departamento antes de vir à congregação. Não me pareceu que isso tenha acontecido e eu concordo com você. Mas como isso foi como o assunto foi apresentado pela professora Sueli no expediente da reunião passada, e como a diretoria se comprometeu a fornecer uma resposta, então esse assunto voltou ao expediente. Laércio. Não, a disciplina não é do DNA. O docente mas a disciplina. Então não sei se isso. Não, mas quando acontecem essas coisas, por exemplo, no nosso caso também não era. As pessoas vêm e reclamam com o coordenador do curso, que vai falar com o coordenador do IMEC e resolve isso com o chefe de departamento, sem precisar trazer à tona. Mas era do DM, né? É só eu que... Não, de fato o assunto foi resolvido entre o chefe do departamento de matemática aplicada e o coordenador do curso de matemática, responsável pela disciplina. Eu estou falando sobre isso aqui porque eu fui formalmente pedido, houve um pedido formal da professora Sueli, não só ela informou o problema,
como ela pediu que na próxima congregação Foi, o chefe e o coordenador se manifestassem. Senão a gente teria conversado diretamente com ela. Para falar, olha, o problema está resolvido assim, assim, o que é que você acha e tal. Mas ela fez de tal maneira que se eu não fizesse, eu provavelmente estaria não seguindo a minha obrigação. Essa é a parte que eu entendi. Essa questão da explicação, que vocês estão falando todos aqui, é o que eu entendi, inclusive, que o Laércio também falou. Isso eu entendi. Eu não entendi como é que isso aparece dentro da... Porque ela quis assim. Isso começou na congregação. Então, eu não entendi por que isso aparece na congregação. Não é algo que não estava. Eu tenho que perguntar para ela. Ela estava na congregação nesse dia, ela veio nesse dia. Eu pergunto para ela. Ela apareceu naquele dia. Tá bom. Eu tenho um bom relacionamento com a Sueli, eu pergunto para ela. No fundo, você está fazendo uma recomendação que, doravante, assuntos dessa natureza sejam tratados deste jeito que você sugeriu, que é o que nos parece o mais adequado. Eu não tinha feito a recomendação, mas agora eu faço. Agora eu faço. Agora eu endosso, é isso mesmo que eu queria dizer. Muito obrigado. Ok. Encerramos esse assunto. Posso passar a palavra ao Odete? Você acabou com os seus informes? Já acabei com os meus. Bom, como representante geral dos docentes, me pediram para ler uma carta sobre o que apareceu no jornal ontem e a nota que a do Unicamp colocou na internet, a nota pública, apoiando o aluno Guilherme Montenegro, né? Nós do Departamento de Estatística e outros professores também do IMEC achamos aquilo um horror, tá? Então, em repúdio àquela nota, eu vou ler, a pedido de vários professores, eu vou ler aqui uma carta feita e apoiada por alguns professores. Posso fazer isso? A Unicamp foi fundada há 50 anos por um visionário que atraiu para uma antiga fazenda cérebros de todas as partes do mundo e de todas as áreas do conhecimento. Quando o reitor Zeferino Vaz nos deixou, a Unicamp já era reconhecida como uma universidade inovadora e de excelência. Essa vocação para a excelência vem sendo combatida por alguns grupos que, por razões várias, uniram-se no processo de desconstrução da universidade pública de excelência. A resiliência de nossa instituição aos períodos de chumbo foi fruto do respeito mútuo de todos os membros da universidade, dentro do paradigma comum da Universidade Pública de Excelência. O que se viu no primeiro semestre de 2016 foi uma organização exógena de indivíduos que incluía discentes num sistemático processo de desrespeito aos docentes da Unicamp sob forma de ameaças, constrangimentos, agressões físicas e verbais, tanto individuais como profissionais e coletivas. Tal processo de assédio moral, com o uso intensivo e extensivo da força, é refratário ao diálogo e teve como resultado a corrupção da tessitura universitária. Causou profundo pesar e extrema consternação o fato de a Unicamp não ter estado em momento algum desse longo e desgastante período na linha de frente da defesa dos direitos dos docentes da Unicamp de trabalhar com conforto, dignidade e segurança. Eu imagino que você queira que a gente transcreva isso na ata da reunião. Se puder. Porque isso é uma declaração que você está fazendo no expediente. Aí eu ia te pedir para nos enviar o conteúdo da carta para que a gente possa fazer isso. Okay? Alguém quer se manifestar sobre esse assunto? Na verdade, sobre esse primeiro e depois sobre outros assuntos, né? Porque nessa parte do informe, de informes, a palavra está aberta. Não temos mais informes? Não. Ok, então toquemos adiante. Eu esqueci de dizer quem justificou a ausência, então faço isso agora. O professor Klamer justificou a ausência e foi substituído pelo professor Lucas, que está aqui. Marcelo Führer está de férias sem substituto. Laura foi substituída pelo professor Lúcio. O professor Marcos foi substituído pela Cat, que está aqui. Serguei substituído pelo Ronaldo. Simone substituído pela Tatiana. Vitor Hugo pelo Aurélio.
Sueli pelo Jorg, Rosa pela Fabiana e Daniel pelo Marcel. Muito bem, então, agora feitas as justificativas de ausência, que são mais frequentes em dezembro, como vocês podem perceber, passemos à aprovação da ata da 5ª reunião extraordinária ocorrida em 10 de novembro. Alguém tem alguma correção à ata? Vou colocar então em votação, não tendo correções. Os favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções? 1, 2, 3, 6 abstenções, naturalmente, dos substitutos. 7? Desculpa, o Jorg acabou de levantar. 7 abstenções. Com 7 abstenções foi aprovada a ata. Muito bem, então agora nós temos que passar a ordem do dia e o único item que a mesa destaca é o item 5, eleição do coordenador e indicação da comissão de extensão. Pergunto se há mais algum item que algum conselheiro queira destacar. Não havendo, então vou colocar em votação os demais itens da ata, da pauta, perdão. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, com 2 abstenções, aprovados os demais itens. Bom, o item 5, então, é a eleição do coordenador e indicação da comissão de extensão. Nós recebemos... Nós recebemos aqui indicações dos departamentos. Recebemos indicações dos departamentos para a composição da comissão de extensão. Do departamento de matemática, nós tivemos a indicação da professora Laura como titular e do professor Regis como suplente. No departamento de estatística, nós tivemos a indicação do professor Benilton como titular e do professor Filidor como suplente. E do Departamento de Matemática Aplicada, o professor Lúcio como titular e o professor Laércio Venditti como suplente. Então, a intenção é nomear esta comissão de extensão, mas indicar essa comissão de extensão com o membro titular e o suplente de cada departamento, como é de praxe, mas nós precisamos eleger dentre os membros titulares, um coordenador de extensão do Instituto. Então, só para lembrar, os membros titulares são a professora Laura, o professor Benilton e o professor Lúcio. E a gente tem aqui uma cédula com os 3 nomes e nós vamos fazer uma votação em urna. Então, não sei, Luciano é distribuidor. E talvez canetas. Atualmente, o coordenador é o Lúcio e a... Desculpa, eu tenho dois assuntos para tratar. Atualmente a coordenadora é a professora Laura, que, no entanto, era indicada do Departamento de Estatística. E, curiosamente, ela transferiu-se para o Departamento de Matemática e agora está sendo indicada pelo Departamento de Matemática. Além desse comentário sobre a coordenadora atual, o professor Lúcio gostaria de fazer uma declaração de voto, Lúcio. Como na certa está o nome, eu gostaria de declarar o meu voto com a professora Laura, porque eu tenho sido vice-coordenador. Como o meu nome está, não sei quem me escutou, como o meu nome está na cédula, gostaria de declarar meu voto com a professora Laura, porque eu tenho sido vice-coordenador e desde que a Laura assumiu essa posição, eu acho que o trabalho que ela tem desenvolvido é excelente e eu gostaria de a gente manter essa colaboração. Então, eu declaro meu voto com a professora Laura. Pergunto se mais alguém quer fazer algum comentário sobre essa eleição ou podemos passar para a votação? Podemos passar. Você pode. Eu não. Ó, tem que devolver a caneta. Tá?
Tem que devolver a caneta. Cada vez que tem uma eleição, é meia caixa de queijo. Contingenciamento, né? Lembre. Tem mais verba, não. Poxa, você já botou, mas nem ganhou certo. Não, vamos ver se está vazio. Ô Lu, vou conferir aqui que está vazio, tá? Confere se está vazio. Oi? Ah, eu esqueci de comentar que cada pessoa vota em um candidato. Ronaldo, você pode conferir aqui. Pode. E aqueles papelzinhos brancos? O nome já. Pode? Certo? A garota complicada não, senão não sei o que Só que eu também voto, Luciano. Você também vota? Não, ele é filmado. Sorri. Você pode segurar? Posso tomar café aqui, sou eu. Não tem um neném aí para segurar? Tem que ter. Cadê É assim que o político faz, sorri pra câmera, carrega o nenenzinho, vai dar um beijinho na cabeceira. A possibilidade de bater macaco, o macho alfa não é o mais forte, é o mais político. E aí ele faz isso. Ele dá beijinho nas criancinhas. E alguém... Não vem me dar beijinho não, tá, Ronaldo? Eu já gostei. Vem cá. E alguém duvida que nós não evoluímos dos macacos. Ainda tem gente que duvida disso. Depois de votar, vocês serão convidados para o café. A dúvida tem evolução. Exato. A teoria precisa criar um ancestral comum. Exato. O questionamento é se podemos chamar isso de evolução. Todo mundo votou? Mais alguém? Vocês estão convidados para um café enquanto a gente faz a conferência aqui Tem do mais número alguém que falta? de votos e votantes. Não, eu acabei de falar que não. Formalmente é. Pode por aqui? Mais alguém deixou de votar? Nós temos a lista dos eleitores aí, né? Façamos a apuração. Você quer que eu... Depois você anota ali. Mas vamos tornar a contar os votos. Pode abrir? Vai empilhando e contando os votos. A gente tem que primeiro conferir se o número de eleitores e o número de votos é igual. Ok. Isso aqui é novo? 19 eleitores, tá, gente? Você quer ir ditando, então? Não faz. Dite. Benilton, Branco, Laura, Benilton, Laura, Benilton, Laura, Benilton, Laura, Benilton, Laura e Laura. Ok, então deu certo, né? A soma deu os 19 necessários. Muito bem, então a professora Laura foi reconduzida como coordenadora de extensão por mais um mandato que é de 2 anos. E o vice é escolhido pela Laura entre os
entre os membros titulares. Entre os membros titulares. Eu vou pedir recontagem. Ah, tá ali, ó. Tá ali, já tá separadinho. Eu deixei separado. O risco de você pedir recontagem é que você Partido terá Verde eu quero recontagem. Não, mas entre os membros titulares de quê? É porque a comissão tem 3 membros titulares e 3 suplentes. Então ela escolherá o vice dentre os membros titulares da comissão. Mas a comissão já existe. A comissão é essa, Benilton, Laura e Lúcio. Esses são os titulares. E aí os suplentes... E o Dente? Eu vou escolher o Benilton. Ela tem que escolher entre o Benilton e Mais Lúcio. simples assim. É do Benilton. Não, eu estava só mencionando como é que é a regra aí em geral. Os suplentes agora, eu não consigo me lembrar quem são. Era o Regis, Filidor e Laércio. Esses são os suplentes. Laércio Coelho. Ok. Então, tendo vencido esse item, acho que podemos encerrar a reunião, não sem antes desejar um ótimo fim de ano para todos vocês. E até dia 9 de fevereiro temos aqui um encontro neste mesmo lugar. Obrigado.